Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional em Provérbios e hoje o nosso tema é sobre palavras, se as palavras têm poder. Nós vamos ler em Provérbios capítulo 15, dois versículos, o versículo 1 e o versículo 4. Versículo 1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O versículo 4 diz: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Nós lemos na Nova Versão Internacional. Quando eu era professor universitário, a universidade em que lecionava me indicou ao tribunal do júri. E nessa condição, o que mais eu via eram pessoas, principalmente jovens, se tornarem réus e por se envolverem em discussões e palavras ríspidas trocadas entre um e outro, e um deles acabava tentando matar o seu desafeto. E tudo isso pelo mau uso de palavras. E acabavam sendo julgados e muitas vezes condenados por causa do mau uso, simplesmente do mau uso das palavras. Daí a pergunta que nós fazemos adquire o seu sentido. As palavras têm poder? As palavras são ferramentas extremamente importantes da comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar e derrubar. As palavras são capazes de expressar vontades e emoções. Elas são o reflexo do que se pensa e se deseja, impactando diretamente a vida das pessoas. Dependendo do que e de como falamos, nós podemos tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve. Quando usadas de forma correta, geram reflexões e opiniões, que podem ser de grande valia para quem as ouve. Ao contrário, quando não se mede o impacto que a palavra pode ter, elas podem ser responsáveis por grandes decepções, frustrações e agressões. O versículo 1 que nós lemos fala da resposta calma que desvia a fúria, o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Isso quer dizer que numa situação de atrito e principalmente de ânimos exaltados, a pior coisa que pode acontecer é uma resposta mal formulada, com rispidez ou com ironia. Por mais que a outra parte esteja zangada, isso ainda pode piorar. Entretanto, o sábio, por meio da resposta branda, desvia a fúria de quem está exaltado. É claro que em alguns casos a pessoa nervosa fica ainda mais zangada justamente com a calma do seu oponente, já que ele revela a fúria indevida. Porém, isso é mais raro do que alguém ficar furioso com palavras agressivas. O tolo, e aqui de novo é a oposição sábio e tolo, o tolo quase sempre pensa em que lugar ele quer chegar. Por isso, ele só faz o que tem vontade, e em meio a uma situação enervante, ele age conforme o furor que sente e diz o que deseja, no sentido de atender às suas emoções do momento. Assim, consegue piorar até as circunstâncias mais difíceis, pois desperta a ira alheia. É interessante notar que a escolha de palavras para a fúria e ira, apesar de serem paralelas no texto, devendo, portanto, ser compreendidas como sinônimos, a ira da segunda parte do versículo normalmente aponta para um sentimento mais abrupto, com suas reações exacerbadas. A primeira palavra, traduzida como fúria, aponta para um sentimento mais interno e não tão momentâneo como a ira. Desse modo, percebe-se que a resposta calma
consegue muitas vezes apagar o fogo até mesmo daquelas mágoas mais duradouras. Portanto, antes de responder a alguém que está nervoso, não pense apenas no que você quer falar, mas no que você quer colher ao final da conversa. O versículo 4 que nós lemos, que diz: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. É bom a gente esclarecer que esse versículo, cuja tradução em diversas versões nem sempre tem seu sentido e paralelismo preservados, principalmente na primeira parte. A palavra hebraica, traduzida geralmente como amável, sereno, gentil, também tem o sentido de cura. Dentro do paralelismo proposto pelo sábio de Provérbios, esse parece ser o melhor sentido. Nesse caso, o que o escritor tem em mente é algo comparado à saúde ou doença de uma pessoa condicionada às palavras que ouve do sábio ou do tolo. Assim, o falar amável, ou melhor, o falar curativo, e algumas versões trazem a palavra saudável do sábio, ela é a árvore de vida para aquele que está sofrendo e abatido por meio de reveses. Assim, é certo que a vida acaba por fortalecer as pessoas em meio às dificuldades, tornando-as cada vez mais firmes e resistentes. Contudo, nem sempre é possível suportar as pressões e a tristeza por muito tempo. Nesse caso, o abatimento íntimo de alguém pode ser comparado a uma doença que corrói e enfraquece, fazendo-o achar ser impossível se levantar. Nesse momento, mais que nunca, o sábio é chamado a curar as feridas do sofrimento por meio de palavras sábias que consolem, encorajem e renovem a fé e o vigor. É algo melhor e mais eficaz que a medição correta, mais eficaz do que uma medicação correta para certa doença. O tolo, obviamente, consegue fazer o contrário. Ele agrava até as piores situações, falando que não deve e na hora indevida. Sem ser alguém confiável, renegando o temor de Deus que lhe limitaria as palavras, ele tem um falar enganoso que visa machucar até quem já está ferido. E, para tanto, ele inventa mentiras, provoca situações de desconfiança, desavença, desarmonia, pois ele esmaga o espírito do abatido, em vez de socorrê-lo e em vez de curá-lo. Como aconteceria se um médico preservasse a medicação errada para um doente internado e em estado grave? Pense, se você fosse um médico, prescreveria os medicamentos que curassem ou que matassem os pacientes? Em suas palavras, você quer que curem o abatido ou que terminem de destruí-lo? As palavras têm esse poder. Podem curar ou adoecer os relacionamentos. É você quem faz a escolha. Oremos. Deus, nosso Pai, nos ensine a viver em paz com todos e que as palavras da nossa boca sejam serenas e curativas, que transmitam vida e verdade ao nosso redor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. A qualquer momento, nós voltamos. Fiquem com Deus.